Olá, meu nome é Robélia Piniano e na nossa edição de hoje de Ribeiros de Água, Conhecimento em Foco sobre Saneamento e Água, vamos falar sobre sistema de captação de água, ok? Ainda ligada com essa questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que fornece, que é responsável por dar diretrizes quanto à entrega da água tratada para a comunidade. Bem, então a gente tem primeiro vocês saberem como é o sistema de abastecimento de água do município. Quais são as fontes de água que esse município tem? Tira a água do poço, tira a água de uma represa, tira a água de um rio, né? Da onde vêm as fontes hídricas do município. E depois como é que funciona para aquele município tirar a água bruta do manancial, transportar essa água até um sistema de tratamento e depois distribuir essa água. Então, hoje nós vamos lá ver um exercício baseado nisso, ok? A figura a seguir apresenta um conjunto elevatório, bomba motor, que vence a diferença de nível entre o ponto de captação de água, peso específico de 10 kN por metro cúbico, e o reservatório de um sistema de abastecimento de ar. Bem, nesse sistema elevatório, o rendimento global dos motores é de 80%, o rendimento global das bombas é de 75% e a potência total instalada é de 15.000 watts. Considerando que a vazão da adutora é de 20 litros por segundo e as perdas de carga ao longo do comprimento é de 1 metro, o valor da altura H é de... Bem, você tem que entender e saber sobre o sistema de captação e distribuição. Nesse caso aí, pronto, nós temos uma captação no rio, temos um conjunto motor-bomba, né, que é responsável através de uma adutora com uma capacidade de suporte de 20 litros por segundo, jogar a água até um reservatório e nesse deslocamento há uma perda de carga, que é uma informação dada em metros, de 1 metro. O que mais você vai precisar saber? É sobre converter as unidades, né? Lembrar da equação, o que é a altura manométrica, né? A altura manométrica, ela é toda essa altura que vai desde o momento do nível aqui, né, da água, desde o nível da água até essa parte toda, até chegar aqui. Então, é tudo que se relaciona à altura que nós vamos entender metro, porque você saber também a questão de unidades ajuda na hora de fazer os exercícios. Então, metros com metros vão se relacionar e é daí a importância da gente converter todas as unidades no padrão, ok? Então, repetindo simplesmente o exercício. Ele está perguntando qual é a altura H neste desenho, nesse sistema de captação. Então, para você saber que é outra questão que às vezes cai de forma só teórica. Como é um sistema de captação de água? O que está envolvido? Então, envolve captação, bombeamento, transporte ou adução, reservação, tratamento, depois pode ter de novo a adução ou transporte para uma outra caixa d'água, vamos dizer assim, ou reservatório, e por fim a distribuição nas casas, porque a água tratada tem que chegar nas torneiras das pessoas.
Então o sistema de abastecimento de água começa com a captação e termina na torneira das pessoas. Bem, e daí existe muita engenharia envolvida, muito cálculo envolvido e muita informação para que isso dê certo. Por exemplo, se eu dimensionei mal meu conjunto motor-bomba e ele não consegue lançar água para a caixa de reservação. Se eu dimensionei mal a minha caixa de reservação, né, e ela nunca enche ou enche e transborda. Então é preciso olhar o todo de um sistema. Se essa tubulação, há perda nessa tubulação e ao invés dela estar transportando os 20 litros por segundo, tem aqui uma goteira, um vazamento de 1 litro por segundo. Então eu está chegando no meu reservatório menos água do que o previsto. Então tudo isso deve se pensar no sistema de abastecimento. Vamos para o nosso exercício, a solução. Bem, potência é igual o G, né? Lembra aquele G lá da pressão 9,8? Mas aqui no nosso exercício ele pediu para usar 10. Por isso, olha lá, o peso específico, use 10. Mas é o peso específico vezes a vazão, vezes a altura manométrica, que é para vencer o desnível, dividido pelo coeficiente de rendimento global da bomba, vezes o coeficiente de rendimento global dos motores. Bem, vamos usar o G igual a 10 segundo o enunciado. E aí, fazer a conversão de unidades. A potência está em 15.000 watts, tem que ser convertido para 15.000 quilowatts, ok? E a vazão de 20 litros por segundo ser convertida em 0,02 metro cúbico por segundo. Lembrando que 1.000 litros é 1 metro cúbico. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, 20 litros, 0,02 metro cúbico. A altura é igual à potência. Aí aqui ele isolou a potência da primeira equação, tá certo? Então aqui estava assim, ó, potência é G vezes Q vezes H dividido pelo coeficiente dos motores. Aqui ele isolou a altura manométrica e fez um rearranjo da equação. Então a altura ficou igual à potência vezes o rendimento da bomba vezes o rendimento dos motores dividido pelo peso específico vezes a vazão. Aí a fórmula, então, a altura H, que já está lá, é potência 15 quilowatts, vezes o rendimento da bomba e dos motores, vezes 0,75 vezes 0,8, dividido pelo peso específico 10, vezes a vazão 0,02. Eu cheguei numa altura manométrica de 45 metros. Mas no nosso desenho, a pegadinha é que o H não é a altura manométrica, porque a altura manométrica é a altura total entre o nível ali da água até o nível da água lá do reservatório, né? Aonde a gente quer que a água chegue. Então, a altura manométrica é, na verdade, a altura geométrica mais perda de carga HF. Então, a altura geométrica do conjunto elevatório é a altura da tubulação de sucção desde a superfície do reservatório inferior mais a altura da tubulação de recalque, que é o valor de H que eles estão pedindo. Então, o valor de H é da altura da tubulação de recalque, que a gente está aqui, olha. O sistema de recalque, nessa linha, pense bem aí, depois desse 2 aí no motor. Né? Quase aí entre depois do conjunto motor-bomba, essa linha do H é que inicia
Então a tubulação de recalque inicia logo depois, até chegar lá no reservatório. Então a perda nós temos que a perda de carga é 1 metro, a altura manométrica vai ser a altura geométrica mais a perda de carga. A altura, essa altura de manométrica aqui que ele deu, né, essa altura geométrica de 2, tá certo? Que é essa tubulação aqui de sucção, mais essa altura da perda de carga que foi 1 que ele deu, então o que a gente obteve lá de altura manométrica de 45 tem que ser subtraído essa altura da tubulação de 2 mais a da altura da perda de carga de 1. E nós chegamos então que o H é 42 metros. É a resposta dessa questão. H, 42 metros. Então, o que é importante nessa equação? Treinar, fazer conta de caneta, de papel, né, na mão, lembrar da conversão das unidades e pensar no conceito. Pensar no conceito. Tem a equação, sim, da potência para decorar, né? Deixa aí já guardadinho junto com faça uma lista aí de equações de interesse, né? E vez por outra testa uns exercícios para fazer, para que você se dê bem na sua prova, no seu concurso. Ok? Quero agradecer sua atenção e fico à disposição para qualquer dúvidas ou sugestões. Para as nossas próximas edições, vamos abordar agora questões ligadas a esgotamento sanitário. Obrigado pela sua atenção.